Oi, gente, conforme eu tinha prometido, nós estamos aqui de novo. Era para ser terça-feira, mas o meu diretor não estava, então vamos publicar hoje na quinta-feira. Vai ser também para os médiuns e para os consulentes. Tem dois temas que eu quero tratar aqui hoje. O primeiro é falar de Oxalá. Eu prometi que ia falar para vocês um pouco de doutrina, de teologia, então vamos começar, mas bem devagar e também sem tantos... Eu não vou contar a origem de Oxalá e aquelas lendas e tudo, porque isso daí, assim, a minha maneira de ver é folclórico isso. Oxalá, na verdade, né, é Jesus Cristo na Igreja Católica. Vocês sabem que os escravos, eles tiveram que fazer isso para poder adorar os santos deles, né? E ficou dessa maneira. Oxalá, na verdade, Oxalá recebeu ordens de Olorum, que Olorum é que criou todos os santos. Olorum é a criação. E Oxalá é Jesus Cristo, é filho dessa criação também. A cor de Oxalá é branca. Os filhos de Oxalá normalmente são pessoas assim muito pragmáticas, pessoas muito firmes, fortes. E que coisa mais interessante, a despeito de serem pragmáticos, eles conhecem a fé profundamente, eles vivem a fé. Quando o médium não é de Oxalá e tem um problema de fé, porque isso acontece, muitos médios chegam no meio do caminho, estão desenvolvendo e tudo, e eles começam a ter muitas dúvidas. Não estou falando dúvidas com relação ao dirigente, o pai de santo, ou a mãe de santo que os cuida, nem tampouco o lugar onde eles estão, nada disso. As dúvidas são mais profundas. A questão da fé é uma coisa muito forte. Muitas vezes o médium fica pensando, o que eu estou fazendo? Será que sou eu mesmo? Acontece até para médios assim mais velhos, que já têm muito tempo de trabalho espiritual, que já estão sambados. Eles têm esse problema de pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que é da minha cabeça? Eu já escutei até médium me procurar dizendo assim, me sinto fazendo um teatro. Porque o médium era assim consciente completamente, então ele via tudo que a entidade estava fazendo e falando, e ele se sentia muito mal com isso, mas essa era a condição dele, então ele tinha que trabalhar isso. E na verdade resultou que ele deixou de trabalhar, mas isso também não é nenhuma preocupação, porque o médium que tem missão, que tem entidades, em algum momento ele tem que obrigatoriamente voltar, não tem conversa. Oxalá, ele é o da fé. Então vocês procurem Oxalá quando tiverem problemas de fé. Nós temos o Congar, eu poderia dizer o dia da semana, acendo uma vela, mas não é necessário porque nós temos Oxalá no Congar. Então todos os que frequentam o centro e tudo, podem se dirigir a Oxalá e pedir para ele essa irradiação da fé, que faz com que a gente fique mais firme na nossa missão, faz com que a gente seja menos crítico consigo mesmo, faz com que a gente se solte e deixe a entidade trabalhar. Acho que a maior atribuição de Oxalá é quando ele nos enche de fé. Uma pessoa que tem fé, ela perde a vergonha, ela não se importa se a entidade está incorporando e de repente faz algum movimento que para ela pode ser assim meio estranho, ou ela fica com vergonha, ou qualquer coisa assim. Um médium movido pela fé é um médium entregue, e isso é muito importante. Então, a primeira coisa que eu vou falar de Oxalá é isso, que ele pode ajudá-los nisso, especificamente, tá? E na próxima aula eu vou falar de outro orixá, mas eu vou falar também detalhes de Oxalá. Mas hoje eu quero falar de outra coisa. Bom, primeiro a reunião foi muito boa, a reunião que nós tivemos e tudo foi muito boa. Tivemos 8 consulentes, pessoas assim, amigos da casa, outras pessoas novas, e nós estamos também assim adicionando essas pessoas para que elas tenham conhecimento do vídeo e de muitas coisas, avisos, né, que a gente sempre tem alguma coisa para dizer para os consulentes também. E eu quero falar que foi engraçado, o senhor Zé veio e brincou bastante. Eu sei que vocês viram que teve aí um problema com a defumação. O pai pequeno da casa, o Leonardo, ele é a primeira vez que ele está defumando, então ele teve alguns problemas, mas isso já foi solucionado.
e na próxima reunião seguramente nós vamos estar devidamente defumados. O senhor Zé brincou muito sobre isso, mas para que nós considerássemos assim que estamos todos aprendendo esses rituais e todas essas coisas que trazem as entidades com mais força para nós no ritual de Umbanda. Nós não temos assim muita desenvoltura, então o Leonardo promete que para a próxima reunião ele vai estar bem treinado, né? E aí eu quero falar que no outro vídeo eu falava de outras coisas, falava da caridade, né? Que eu falei da caridade, que eu ia falar sobre ela, mas foi uma coisa interessante também que eu falei aqui, eu fiz a apresentação, né, do plano de aulas, falei que eu ia falar de doutrina, teologia e dinâmicas de Dona Maria, e um membro depois me mandou uma mensagem dizendo que eu não falei do merecimento, né? Então eu vou começar a explicar para vocês desde o começo. Eu sei que muita gente já sabe, né? Mas eu penso nos consulentes também que eles não sabem. Então eu vou começar por aí, tá? No plano espiritual existe uma moeda espiritual. Vamos considerar assim que seja um equivalente ao real, dólar, lira, o que seja o dinheiro que existe na Terra. No plano espiritual existe uma pura moeda, o nome dela é bônus espiritual. E essa moeda, ela cresce na nossa conta espiritual de acordo com os nossos pensamentos, nossas atuações frente ao mundo, frente a tudo que nos chega. Como reagimos a todas essas coisas que chegam para a nossa vida? Esse é o ponto. Então, para me aliar bônus, eu tenho que ser bom, porque eu não posso ser mal. Então, é a primeira coisa que eu vou desmistificar. Não existe bem, não existe mal. As entidades falam que quando eles estão diante de nós, incorporados nos seus médiuns, eles oferecem a energia, ok? Essa energia não tem nome. Nós nomeamos a energia. Nós pedimos alguma coisa, e pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas quem faz isso somos nós. E quando a energia se transforma em boa ou ruim, também fomos nós que nomeamos. Então vamos deixar de pensar em bem e mal. Vamos esquecer que existe bem e mal e vamos pensar em energias produtivas e energias improdutivas. A mescla dessas energias improdutivas e produtivas é que faz com que a nossa vida de verdade caminhe. Então eu falei no vídeo passado, que não adianta você liberar o seu guarda-roupa das roupas velhas que estão te incomodando, enchendo de bicho e passar para outra pessoa, porque você não vai estar fazendo a caridade. O problema da caridade é o seguinte: as pessoas elas têm um dogma que vem também de outras religiões, em que você tem que fazer o bem e ajudar as pessoas. Mas a gente não sabe quando está ajudando de verdade uma pessoa. Tem uma história curiosa de um menino que estava na rua, um menino de rua, e uma senhora olhou para o menino e pensou: puxa, ele deve estar com fome, eu vou fazer uma boa ação, eu vou ajudar o menino, e levou o menino para comer um super sanduíche. Mas ela não perguntou para o menino o que ele queria. Ela comprou o sanduíche para ele, ele agradeceu e comeu, mas ele estava mesmo namorando um sorvete. Aquele sorvete cheio de coisa, de confete, aquele que a gente faz por quilo, sei lá eu. Mas ele ganhou um sanduíche e ela achou que ele ficou alimentado. E ela se sentiu assim, fazendo o bem, não é verdade? Mas ela, de verdade, não ganhou bônus, porque ela não atingiu aquela pessoa. Desconsiderando que ele estava com fome, necessitava de vitaminas ou qualquer coisa, e ela considerasse a vontade dele e pagasse um sorvete para ele, ela teria atingido uma parte da caridade, que foi realmente descobrir o que a outra pessoa necessita. Porque nós temos assim aquela mania, inclusive eu não estou fora disso, de olhar para as pessoas e pensar nas necessidades delas e tentar fazer com que a necessidade dela seja suprida, e ficamos tão tranquilos de coração, mas isso não é caridade. A caridade ela é muito mais profunda. Primeiro ela precisa do uso verdadeiro do coração. Como é que se usa o coração?
Na verdade não é o coração, é aquele outro órgão pequenininho que tem nele lá, que é o timo. É ali que mora, né, a nossa condição de amealhar bônus na espiritualidade. Ele é que tem que se acionar. E como é que a gente faz isso? Uma das coisas é assim, eu não me escuto quando eu estou falando, eu não tenho tempo de pensar e escutar e outras coisas, eu estou ocupada em falar com vocês. Agora, quando eu estou atuando com o coração, quando eu estou fazendo uma oração para o universo, quando eu vou me deitar, que eu estou pensando, eu posso ouvir o meu pensamento se eu quiser, porque existem duas maneiras. Existe uma maneira de pensar um pouco distante de nós, fechem os olhos e vocês vão saber do que eu estou falando. E uma outra maneira em que conscientemente eu fecho os olhos e começo a pensar no que eu estou falando e escutar. Nesse momento meu coração está funcionando, o timo está acionado, certo? Então, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um sorvete para o menino, vou fechar os olhos, vou ouvir isso e aquilo e tudo, é muito difícil, né? Então existe uma outra parte desse leque, né, de caridade, em que fala o seguinte, em que você sente quando está fazendo isso verdadeiramente. E só nós podemos saber se fizemos de verdade. Só nós. No primeiro livro de Dona Maria, ela conta que um homem perseguia essa sensação até se deparar com um gato. Lembra da história do gato, Vi? Então, procure no livro de Dona Maria o pedaço que ela fala quando o homem se encontra com um gato horrível. E vocês vão entender o que Dona Maria está querendo explicar a respeito de acionar o coração. Outra coisa também que concorre muito para que o coração assim acorde é a empatia. Então, quando alguém te conta um problema, quando você se encontra com uma pessoa com uma necessidade, a sua empatia. Se você de verdade está sentindo o que aquela pessoa sente, é muito importante. Então, na verdade, as pessoas quando elas saem loucas fazendo caridade lá em São Paulo, eu fiz 4 anos de curso de médiuns na Federação Espírita e eu tive a oportunidade de ver o pessoal trabalhando na fila da sopa. É uma sopa que eles fazem, uma sopa gigante de legumes doados e tudo, e os mendigos, as pessoas de rua fazem uma fila e tudo com as suas panelinhas para receber a sopa. Eu vi pessoa falando mal da vida do outro, se coçando, com dor de barriga, de saco cheio, reclamando do frio, ou eu reclamando do calor, e dando sopa para a turma, Ficou lá, ficou com dor na perna, com reumatismo, com dor de barriga, com o que seja, mas não amealhou bônus. Aí depois começa a fazer as suas orações e pedir, vai na igreja, vai onde queira, entendeu? Ali eu fiquei observando que as pessoas também não eram todas espíritas, eram amiga de um espírita, ia lá também, e não sei o que, porque querem fazer alguma coisa para melhorar. Mas eu não vi ninguém assim realmente consciente do que estava fazendo. Porque o esforço da gente em fazer caridade, ele começa desde o momento em que um se predispõe a fazer a caridade. Acorde, eu quero fazer caridade, porque isso vai amealhar bônus na minha vida. E quando eu falar com o universo, eu não vou precisar implorar para o universo fazer alguma coisa para mim. Eu vou dizer para ele, olha, eu tenho tantos bônus, universo, receba os bônus necessários contidos na minha vida para que tal coisa se passe. Eu vou estar cheia de bônus, eu vou estar rica, eu vou comprar do universo o que eu preciso. Porque o universo, ele é mudo, cego, surdo, burro. O que você disser para ele, ele aceita sem nenhum tipo de conclusão, nenhum tipo de observação, ele aceita e pronto. Então, se você dispõe de bônus espirituais, você tem a condição de falar com o universo e receber na sua vida a transformação que você necessitar. Então isso daí está dentro do que aquele membro falou para mim a respeito de merecimento. O merecimento está aí. É amealhar bônus para que você tenha a condição de falar com o universo. Não existem milagres. É uma coisa, eu diria até mecânica. Você fez o bem aqui, bem, vamos usar essa palavra agora para vocês entenderem, ou seja, você atuou de acordo com a regra para receber bônus na sua conta espiritual, você tem condição de falar com o universo e obter o sucesso que você deseja. No primeiro vídeo eu falei também que quando vocês vêm ao centro e tudo, tem que ver realmente se a vida de vocês está transformando. Existem todas as ferramentas, todas dentro do centro, para que vocês consigam o que desejam.
As dinâmicas de Dona Maria são para isso também. Porque as pessoas pensam que Pombagira vem, roda a saia, faz encanto, faz magia, tira o homem de um, tira a mulher do outro. Não é isso não. Isso daí é para pessoa que não tem conhecimento. Dona Maria Padilha das Almas, é uma entidade de grande sabedoria. Vai escrever muitos livros e vai ensinar muita coisa para vocês. Porque ela também tem o desejo de que vocês se libertem. Praticando as dinâmicas que ela ensina, nós não temos necessidade de ir ao pé de uma entidade e pedir alguma coisa para eles. Ai, me ajuda, meu negócio não está indo bem, isso e aquilo. Ué, por que não conversou com o universo primeiro antes de começar a fazer o negócio? Por que não ofereceu os bônus contidos na minha vida, os necessários para que meu negócio realmente aconteça? Por que não se preparou? Então, a primeira dinâmica que eu estou ensinando para vocês é conhecer o coração de vocês, fazer a verdadeira caridade. Vocês podem continuar doando roupa usada, vocês podem participar da fila da sopa, vocês podem fazer aquilo que vocês encontrarem que é uma coisa boa e que vai ajudar alguém. Mas lembre-se de usar o coração. Sem ele, vocês estão fazendo um trâmite terreno. Só isso. Não está acontecendo mais nada. Tem pessoas que passam a vida inteira tricotando sapatinho, fazendo coisas e tudo para bazares de caridade, etc. Eu mesma, eu faço tricô, eu gosto de fazer, mas eu já sei como é que funciona. Então eu me preparo para fazer isso, eu aviso o universo que eu vou fazer isso e digo que esses sapatinhos que eu faço, ou essas roupinhas de bebê que eu faço de tricô, que elas vão ser doadas sim e que a pessoa que receber, eu conto tudo para o universo. Que a pessoa que vai receber, que vai comprar a preço muito barato, o que vai acontecer? Ela vai ajudar o bazar, né? O bazar dos animais, que é o que eu gosto de ajudar. E um bebezinho vai ficar de pé quentinho, de corpo aquecido e tudo. Mas eu tenho consciência de que quando eu estou ali doando o que eu tenho de mais rico na minha vida, que é o meu tempo, que é a minha vida, eu estou fazendo por mim, primeiro de tudo. Certo? Só que quando eu estou fazendo por mim, eu tenho que fazer pelos outros. E quando eu tenho que fazer pelos outros? Usando o meu coração. Então a primeira dinâmica é essa. Conheçam o coração de vocês, usem o coração de vocês para fazer a caridade. Eu ainda vou falar muito disso, vou contar exemplos e tudo para vocês compreenderem melhor. Aí está a chave do merecimento, que foi a dúvida que um membro deixou anotada quando assistiu o outro vídeo. Já se passaram quase 10, 15, quase 20 minutos, já tá bom, né? Senão depois começa a ficar cansativo. Quero mandar assim um grande abraço para todos que estão me assistindo, agradecer a atenção de vocês e na próxima semana tem mais.